Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações do mercado do boi. Nesse horário, você já sabe, a gente traz todas as informações de comercialização, de precificação aí da arroba, e esse movimento de pressão nos preços vem se consolidando aí nas últimas semanas e a gente tem realmente uma questão de aumento de oferta que tem impactado aí na formação de preços. Não está despencando, não é nada disso, mas esse leve aumento de oferta já começou a pressionar as cotações e essas cotações já começam a ficar menores aí em algumas regiões produtoras. A gente vai conversar agora com o César de Castro Alves. O César é consultor de agronegócio lá do Itaú BBA, já está aqui comigo na tela. Bem-vindo, meu amigo, bom dia, obrigado pela participação. Nos ajude a entender, César, mesmo com essa pressão, quando a gente analisa os últimos 30 dias, nem foi uma queda tão grande assim na arroba, né? Mas já trouxe uma sinalização de novos patamares para o preço da arroba. Bom dia, Alex. Obrigado pelo convite. Exatamente isso, né? Ou seja, no mercado físico caiu pouco. A gente pegar em 30 dias aí é 2% de queda, né? Claro que com um nível mais elevado, né? Em reais, em reais não acaba sendo pouca coisa, R$ 10 por arroba, mas não é tão significativo em relação a tudo que subiu. Agora, apesar disso, o mercado futuro está sentindo, né, um pouco mais, porque quando, vamos dizer assim, a maré vira, né, como foi que aconteceu, começou a aparecer um pouco mais de oferta, cara de safra, bastante normal até aqui, mas o mercado futuro é muito sensível e a curva caiu muito, né? Então, a Bolsa prevê hoje para o final do mês de maio, arroba 303,50, vindo de um físico hoje, né, por volta de 310. Então tem uma leitura meio pesada aí que vai continuar caindo até esse nível de 303 no mês. E aí a queda já não fica tão pequena assim. Então, apesar do segundo semestre, né, os contratos de julho em diante estarem até mais elevados do que há 30 dias atrás, no contrato de maio essa queda é por volta de R$ 10. Então, está um pouco pesado o ambiente aqui no curto prazo por conta desse aparecimento da oferta aí, que eu acho que tem muito a ver com a questão da seca muito forte que chegou de vez no sul e no sudeste, e em que pese a região norte e o centro-oeste, Mato Grosso, ainda estarem um pouco melhor. Ô César, mas você acha que o mercado vai encontrar um meio termo aí ou a tendência é sim buscar esses 303 que o AB3 está indicando hoje? Alex, eu continuo achando que o mercado é escasso, tá? Estruturalmente escasso esse ano. Acho que depois que essa boiada que está entrando e permitiu, de fato, os frigoríficos alongarem as escalas, isso aconteceu, né? Fala-se em quase 10 dias aqui no São Paulo e o número do IMEA é próximo de 5 dias, contra 3,5 até algum tempo atrás, dias de escala de abate. Então, aliviou claramente, inclusive em Mato Grosso. Mas eu acho que isso é agora, né? Depois que passar essas entregas, a gente vai ver o mercado voltando a ficar apertado, né? E aí, assim, o que me preocupa, né? Eu acho que é relevante, é que essa queda agora meio forte, ela complicou muito a visão aí para os confinadores, né? Porque o milho subiu muito no último mês e o boi caiu um pouco. Então, a conta do confinamento hoje ela não existe, o resultado está muitíssimo apertado. Quem tem que decidir agora para fazer o primeiro turno, fechar a boiada em maio para entregar ali em julho, agosto, não tem resultado, principalmente porque a gente tem um risco do boi cair um pouquinho mais, porque a gente ainda está vendo cara de safra, né? E devemos ver essas regiões aí, né? O Mato Grosso, o sul do Pará, Tocantins choveu muito bem até agora. Às vezes esses estados vão entregar gado mais tardiamente e aí distribui um pouco a safra, então o boi pode continuar um pouco frágil, e o milho eu tenho uma leitura totalmente contrária, eu acho que sobe um pouco mais por conta das enormes preocupações. Alô? Parece que a gente perdeu o contato lá com o César. Vamos. Oi, César, tá me Oi, ouvindo? Alex, voltou? Voltamos. E você estava Voltou? comparando aí o milho, né, a queda do milho, a alta do milho com a do boi. Isso, eu ia dizendo que a safrinha é uma preocupação grande hoje, né?
muito grande. E tá me ouvindo, Alex? Estamos te ouvindo, sim. Ah, legal. A safrinha é uma preocupação grande, o milho pode subir mais, né? E aí essa conta pode ficar mais apertada ainda para quem não tem o milho já pronto para fazer o confinamento. Então, isso significa que se o confinador não se motivar, né, a fechar o animal agora, quando nós chegarmos lá em agosto, setembro, quando de fato a seca vai estar instalada em todas as regiões, o boi pode ter uma alta bem mais forte, porque esse gado confinado simplesmente não vai ter sido feito, né, no primeiro giro. Então é uma situação que dificulta agora a decisão de confinamento, mas ela joga combustível na entre-safra, sem dúvida, porque esse animal ficar no pasto é menos oferta daqui a 2, 3, 4 meses. Mas como é que o pecuarista toma essa decisão, né, César? Entrar nesse mercado no escuro é complicado, né? É óbvio que a gente está olhando o que Júlio está mostrando hoje, R$ 313 é o que eu tenho aqui na minha tela. Isso é praticamente o preço que a gente via sendo praticado semana passada aqui no Brasil, início dessa semana, sei lá. Então, assim, daqui a 2 meses vai estar o mesmo preço, com que incentivo e, como você lembrou, com esse milho que aparentemente não vai arrefecer, né? A gente tem quebras consideráveis sendo consideradas aí pelo Brasil inteiro. E como é que você faz isso no escuro? Você pode até imaginar que lá na frente vai estar melhor, mas e se não tiver? Pois eu acredito muito que vai estar melhor, mas é uma decisão que eu não tomaria, tá? Sem tela para travar o boi, que justifique o resultado, né? E Pois tiver é. que comprar milho, não faz sentido. Agora, qual que é a consequência disso? Consequência é que vai faltar mais gado mais na frente, e aí o preço deveria ser um pouco maior. Então, julho a 313, com esse enorme desestímulo que a gente tem para o confinamento hoje, me parece barato. Outubro a 320, também com milho a 100 lá na frente. Não estão conversando as coisas, né? Porque o bezerro não caiu nada, boi magro não caiu, e o milho subiu muito recentemente. Então, esse peso de safra agora, ele até dá um alívio aí para a indústria, ele conversa, né, com o aumento de oferta, né, definitivamente, isso não tem nada de estranho, mas aos custos atuais de produção, né, do animal confinado, vai ter que subir mais lá na frente, ou simplesmente essa boiada vai ficar no pasto. É E a uma gente sabe leitura. que, Pode complementar, desculpa. né, e a gente sabe que na época de seca, né, setembro, outubro, são os animais de confinamento que fazem a diferença. E se esse animal ficar no pasto, o mercado fica mais escasso, o preço sobe ainda mais lá na frente. Então, acho que é por aí. É uma leitura muito focada no que está acontecendo agora, né? Então, estamos esquecendo aí de entender as complicações lá do segundo semestre que seja. Mas, enfim, é importante a gente falar desse tema, colocar isso à mesa, porque as perspectivas são muito favoráveis aí para um aumento da arroba, obviamente, considerando esse cenário de falta de estímulo agora. A gente já viu isso acontecer em outros anos. Agora, ô César, você tocou no assunto importante, a questão dos frigoríficos, né? A margem dos frigoríficos, esse recuo das cotações até o momento melhora de alguma forma o resultado dos frigoríficos? Tem demanda nova acontecendo? Como é que estão os mercados, os demandadores aí, César? Tem um alívio, tá, Alex? Porque a queda do boi, ela não foi acompanhada de uma queda da carne. Então, o spread no mercado interno, né, que é a carcaça casada dividida pelo boi gordo, que é um indicador importante, foi de menos 3% em abril, e agora nesse comecinho de maio até hoje, dia 7, ele está mais próximo de 1,5% negativo. Então tem sim um alívio de curto prazo para os frigoríficos, porque conseguiram alongar as escalas e a carne não caiu. Então, agora, esse alívio ele vai durar até acabar essa oferta de gado agora, né? Eu tenho bastante dúvida se a carne vai ter fôlego, né, para continuar subindo com a nossa situação econômica complicada aqui internamente. Até agora veio, tá? Continua subindo, mas eu acho que aí tá no curto prazo ele é melhor do que o médio longo aí, tá? Me preocupa a entre safra, porque o boi pode reagir bastante
e aí volta a apertar esse spread e voltar como estava até o mês de abril, né? Bastante pressionado. E tem aquela Então, tradicional demanda do mês de maio, que é o Dia das Mães, né, César? Tem um contexto nesse momento favorável, né? E depois disso, né? O que, que vai acontecer com a demanda? olha, a demanda doméstica ela está muito baixa, né? Contraída, isso continua porque a gente está produzindo menos, né? Acho que até agora no mês, por mais que tenha alguns sinais de que os abates agora em abril e maio foram maiores do que o ano passado, lembrando que o ano passado também a base de comparação é ruim aí, porque muitas indústrias estavam fechadas, né, no ano passado, nesse mesmo período. Então, eu não acredito que a gente vai ter um grande aumento de oferta em relação ao ano passado. Então, devemos continuar aí com uma produção baixa, né? E se a produção é menor e a exportação cresce, e aí ela zerou, né? Ela vinha caindo até o mês passado, e esse mês foi muito bom, cresceu quase 8% no mês de abril, né? Os volumes exportados, de modo que o acumulado do ano, os 4 primeiros meses, né? Ou seja, o janeiro até abril de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior, a exportação já zerou a queda. Então, daqui para frente, pode ser que a gente comece a ver crescimento. Então, se a produção cai e a exportação cresce, o consumo interno ele vai cair. Eu acredito que a gente vai ver isso de novo esse ano. Ou seja, porque o ciclo pecuário está determinando isso. A gente tem uma porta aberta na exportação, que está indo bem, né? Também já não deixa um resultado tão bom quanto deixava o ano passado, mas é a principal destinação que a gente tem. Hoje é o melhor resultado, né? A exportação. Quem exporta mais tem, sem dúvida, tido resultados melhores do que quem só vende mercado interno. Mas Então, vai ser isso. essa queda do dólar deu uma encarecida na arroba nossa no mercado internacional, não deu? Sem dúvida, Alex, assim, isso é importante, porque o boi do gordo ele está caindo em reais, né, como nós falamos, mas ele está subindo em dólares. Está subindo em dólares por quê? Porque o dólar está caindo mais que proporcionalmente a queda do boi, né, em reais. Então, hoje o câmbio, né, até agora há pouco, era 5,22. Então, uma queda aí próxima de 7%. Então, isso significa que em dólares o nosso boi ele já é 60 dólares hoje. É um encarecimento razoável que significa mais caro para o importador e vai continuar sendo, o preço da carne vai ter que subir, né? Está subindo em dólares, mas é um complicador para o spread da exportação, né? Que é a carne em dólares dividida pelo boi em dólares. Então, por mais que o preço do boi gordo esteja caindo, para o frigorífico exportador esse animal está mais caro em dólares. Então, isso aperta o resultado da exportação também e dificulta os frigoríficos se animarem a pagar mais, né, no curto prazo. É claro que, como nós falamos, daqui a pouco a gente pode ter um aumento do preço da carne sendo repassado que compense um pouco essa situação. Mas, olha, é difícil a gente conseguir empurrar tanto o preço em dólares quanto pode acontecer uma alta aí do boi no segundo semestre com essa intenção de confinamento bastante baixa hoje, né, vamos dizer assim. Ô César, nesse aspecto a gente tem que olhar dos dois lados. Primeiro do lado do comprador, depois do lado dos próprios frigoríficos. Vamos olhar do lado do comprador, 60 dólares a arroba brasileira. Pode ser um limitador de novas compras ou ainda assim a carne brasileira é relativamente barata aí no mercado internacional? Olha, Alex, essa pergunta é muito boa, né? Porque teoricamente esse nível é bem elevado, 60 dólares historicamente ao nosso próprio preço. A gente já viu mais que isso, tá? No passado, mas não é um nível baixo. Relativamente aos nossos vizinhos aqui, a turma, Argentina, Paraguai, a gente está mais caro nesse momento. E aí eu acho que a competição é mais aqui. Com relação a Estados Unidos e Austrália, não, estamos mais baratos, bem mais baratos, e principalmente em relação à Austrália, que está produzindo muito e exportando muito pouco, né? É um competidor importante, principalmente na China, mas que está com uma oferta muito baixa e por isso os preços explodiram por lá. Ou seja, há um ambiente de uma relativa escassez de carne, né, no mundo. E as perspectivas a partir do segundo semestre, elas são muito favoráveis de a recuperação econômica na Ásia e no hemisfério norte. Então, isso significa que a demanda vai aumentar, provavelmente, e a oferta não vai reagir, principalmente a da Austrália. E mesmo a nossa aqui, né? Vale dizer que o nosso ciclo está
tá bastante intenso, né, no sentido de retenção, e a gente está abatendo menos. Então, eu acho que sim, tem espaço para subir além desses $60, e isso não trava o comércio internacional, não nos deixa pouco atrativos para os compradores, porque não tem tanta opção. E segundo, porque os preços eles vão ter que acompanhar aí o que está acontecendo com os grãos, né? Inevitavelmente, essa alta vai chegar nas carnes, né? Todas elas. E aqui no Brasil a gente tem o peso de ração, né? Significando um pedaço pequeno da produção, né? Talvez 15%, no máximo 20%, se considerar os semi-confinamentos. O resto é boiada a pasto, né? Agora, nos Estados Unidos é 100% confinado. Então, o grão, sim, influencia muito aí o preço do boi em nível mundial. Então, significa que vai encarecer lá também e a gente vai continuar tendo espaço. O que me preocupa é o resultado dessa exportação para o frigorífico brasileiro, a operação aqui. Que é aquela segunda dúvida, né? Do lado do frigorífico, né, César? Porque daí tem a relação com o câmbio, né? Exatamente. Se o dólar continuar caindo, teoricamente, Alex, aqui eu não sou porta-voz de câmbio, tá, do banco, mas teoricamente a gente não tem tanto espaço para ver o dólar abaixo de 5 pelas nossas razões fiscais. Então, sem entrar nessa seara, o que a gente tem hoje é um câmbio de 5,22 e ele cria esse boi de $60 e ele significa um resultado, um spread apertado para o frigorífico exportador. Então, se o câmbio ficar nesse patamar, né, e o frigorífico não conseguir repassar preços em dólares, esse spread continua apertado e diminui o ímpeto, né? Não é que para a exportação, diminui o interesse em melhorar o preço da arroba para originar mais gado e, por sua vez, trava o produtor também, né? É um jogo de margens, de spread. O frigorífico ele está olhando todo dia preço da carne, exportação, câmbio e boi. Então, esses três aí definem esse spread. Se o câmbio está caindo, ele vai tentar puxar o boi para baixo para não perder essa gordura aí que existe. Uhum. E quando a gente faz essa conta do spread, pelo que você já me antecipou, a situação não melhorou em nada, né, César? Pelo contrário, piorou em relação à margem do mercado interno, inclusive. Coincidentemente, os dois são de menos 3% hoje, Alex, mas vale dizer que o seguinte, esse spread da exportação de menos 3 hoje, ele era de 20, 25, até mais que isso ano passado, tá? Então, é bem menor o resultado hoje dos frigoríficos aqui no mercado, na exportação. E no mercado doméstico melhorou um pouquinho, né? Mas ele ainda é bastante pressionado também, por menos 1, menos 2%. Uhum. Vindo já de meses, né, desde o início do ano, ele está negativo. Ano passado ainda tinha uma sobrinha aí, mas está muito apertado agora. Então, daqui também não vai ter melhora, né? Pelo contrário, pode piorar se o boi subir e a carne não acompanhar. E a exportação, eu acho que é a saída aí, tá? Eu acredito que os preços vão subir mais em dólares, né? Os frigoríficos vão conseguir repassar essa alta. Mas hoje é menos 3. Hoje é menos 3, então é apertado, não é tranquilo Só para explicar essa conta direitinho, César, nela não está embutido os subprodutos, né? Que é onde o frigorífico costuma ganhar, né? É só a carne. Exatamente. Não tá, isso é o preço médio de exportação da carne in natura e dividido pelo boi gordo. E no caso do mercado interno é carcaça casada, sem couro, sebo, nada disso, dividido por boi. Então, não quer dizer que esse menos 3 ou menos 5 é a margem do frigorífico. Isso é só um spread, ou seja, uma diferença de preços entre entrada e saída, né, de custo e preço de venda. Mas ele diz muito em relação a ele mesmo, historicamente. E esse nível de menos 3 na exportação, e a gente não via isso há muito tempo, tá? Os últimos 5 anos, pelo menos, isso era bem mais próximo dos 20% ou acima disso. Então, também está apertado a exportação, embora os volumes, né, estejam muito bons e a perspectiva, especialmente dos envios para a China, é muito positiva, sem dúvida, porque o mundo está escasso e o Brasil é um fornecedor relevante aí que ainda no nível de $60 é uma opção boa hoje. Boa. Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre trazendo informação nova, informação importante que faz a gente aí parar para pensar e principalmente dar argumentos para que você possa se planejar aí
dê seus próximos passos nessa atividade que tem sido muito interessante, né, nos últimos meses, principalmente nos últimos 2 anos aí, mas que precisa de muita atenção, porque senão acaba caindo aí no canto da sereia. Vamos ficar atento aí às novidades. César, muito obrigado, meu amigo. Volte sempre. Obrigado, Alex. Um abraço e até a próxima vez. Até a próxima. Tá aí César de Castro Alves, Itaú BBA, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar rapidinho os números do boi gordo, lá na B3 um dia negativo, maio caindo 302,50, queda de 0,49%, o junho 307,85, também em queda, 0,21%, julho se mantendo ali nos 313,45 e outubro também caindo, R$ 327,85, uma queda de 0,21%, se distanciando daquele patamar acima dos 330 que a gente viu, se distanciando, portanto, do incentivo à produção lá no último trimestre, no final do ano, quando o confinador olha o que outubro está apontando para ver se vale a pena ou não investir no confinamento no final do ano, e mais do que isso, como proteção aí para o confinamento. O indicador CPEA do boi gordo fechou ontem a R$ 309,60, uma alta de 0,68%. São os números do mercado do boi, a gente fica por aqui. Daqui a pouquinho tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.